Disseram que a garotinha empurrava a mãe em estado vegetativo até a frente de uma barraca de comida e, sem vergonha alguma, pedia 2 tigelas de macarrão com carne. No entanto, assim que recebeu os pratos, ela tirou o ovo do prato da mãe e colocou no seu próprio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O dono do restaurante, ao notar o comportamento, passou a observá-la melhor. E acabou descobrindo que, na verdade, ela tinha bastante dinheiro. Revoltado, questionou por que ela, tendo tanto, ainda vinha pedir comida de graça. De repente, todos ao redor passaram a acusar mãe e filha de serem golpistas. A menina, com os olhos marejados, explicou que aquele dinheiro era para a cirurgia de sua mãe, marcada para o dia seguinte, e que não poderia usar nenhum centavo. Mas isso só deixou o dono ainda mais indignado. Afinal, se a mãe dela ia operar no dia seguinte, como é que a garota ainda tinha coragem de pegar todo o ovo e a carne para si? Ele a chamou de filha ingrata na frente de todos. Sem saber como reagir, a menina desabou em lágrimas. Disse que precisava se alimentar bem naquele dia porque no dia seguinte doaria um rim para a mãe e, se estivesse fraca, poderia não aguentar. Com medo de não acreditarem nela, tirou do bolso o comprovante da doação e, com as mãos trêmulas, entregou ao dono. Como garantia, ainda deixou com ele 1/3 de contas budistas que havia ganhado de um pai que nunca conheceu. Prometeu que assim que se recuperasse da cirurgia, pagaria tudo trabalhando e juntando garrafas na rua. Ao ver aquilo, o dono não conseguiu mais conter a emoção. Com os olhos vermelhos, pediu desculpas por tê-la julgado mal e, com a voz embargada, convidou a menina para se sentar e comer o quanto quisesse, sem precisar pagar por nada. Nesse momento, outras pessoas na barraca começaram a se comover. Um deles pediu ao dono para colocar mais ovos na comida da menina, por conta dele. Outro pagou por 1 quilo inteiro de carne. E um a um, os clientes começaram a colocar em sua tigela tudo de mais nutritivo que tinham. A menina, sem saber como agradecer, ajoelhou-se e curvou-se diante de todos em sinal de gratidão. Porém, quando ela baixou a cabeça, um jovem rico que estava por ali ficou em choque. O motivo? Aquela marca no pescoço da menina. Algo chamado Beijo do Dragão. Era um traço genético exclusivo da família mais poderosa da capital, os Fu. Aquele mesmo clã cujo patriarca vivia, preocupado com o fato de seu filho mais velho, o temido CEO, recusar-se a casar. Mal sabia ele que, no fundo, o filho ainda sofria por uma ex-namorada que o abandonou 7 anos atrás, quando ele estava doente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a menina levou a mãe ao hospital para exames. Olhando para a mãe inconsciente, sentiu um medo profundo. Lembrou-se do que havia acontecido 1 ano antes. As duas faziam entregas de comida quando presenciaram um acidente de carro.